Louvado e exaltado para todo sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Digno de honra, glória, louvor e exaltação nosso Deus. Eu sou grata a Ele por me trazer mais uma vez aqui, nessa manhã de segunda-feira, 30 de janeiro. Grande é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não fosse Deus, não estaria mais aqui. Nosso livramento já desde o nascimento, irmãos. Grande é a fúria do adversário contra as nossas vidas. Mas olha aqui, Deus aqui nos sustentando. E olha nós juntos, irmãos. Mais uma vez só render graças a Ele. É lindo o cuidado de Deus. É lindo o mover, o agir do nosso Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome dEle. Pois até aqui Ele tem me sustentado. Desejo a todos vocês um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus Cristo. Irei nessa manhã falar de 3 jovens obedientes que estavam dispostos, se possível, morrer, mas não se dobrava diante de um decreto maligno do inferno, que foi decretado ali. Quem não obedecesse a Ele, irmãos, e aquilo ali tudo uma armação. Mas olha, irmãos, a obediência gera fé. A obediência gera milagre. A obediência gera salvação. Gera intimidade com Deus. Então só vem bênção. Ainda que venha morrer. Mas morrer na certeza serei salvo. Não neguei o meu Deus. Não neguei a minha fé. Glória a Deus. Olha, irmãos, nós vamos falar nessa manhã desses 3 jovens corajosos que nos inspiram muito, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Conhecido, né? Mas na verdade o nome deles eram outros, mas mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens, irmãos, preferiram honrar o mandamento do Senhor. Eles sabiam muito bem que não poderia desonrar a Deus para obedecer o homem. Muito mais tem que obedecer às leis estabelecidas por os homens. Porque é mandamento de Deus também honrar os homens, desde quando não fere os princípios da palavra de Deus. Se é para ferir os princípios da palavra de Deus, não obedeça. Sejamos obedientes à voz de Deus unicamente. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, ele conhecia muito a Bíblia, ele sabia que não poderia se prostrar diante de outro Deus. O próprio Deus diz, não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 20, irmãos. No 4 e diante, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem servirá, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, irmão, se guardar aqui, obedecer meus mandamentos, eu desço com o quê, irmãos? Com misericórdia. Eu faço o quê, irmãos? Misericórdia. Sobre todos não, em milhares, aos que me amam, aos que me amam. Então, quando amamos ao Senhor, irmãos, obedecemos a Ele, acima, seja lá de quem for. Obedecemos os princípios dEle, irmãos. Não para ficar de bem com alguém, sabendo sempre que quando você falar a verdade, quando você se levantar com a verdade, muitos vão se enfurecer e vai querer aquecer a fornalha até 7 vezes mais, mas não importa. O que importa é o que? Obedecer a Deus e não aos homens. Se é para ferir os princípios da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não façamos isso, mas sejamos obedientes, ainda que custe a nossa própria morte, irmãos. Porque mesmo morrendo em obediência a Deus, vamos ter a certeza de vida eterna, seremos salvos. E
se vivermos desonrando a Deus, nós vamos perder a nossa salvação. E não vale a pena, irmãos. Abra aí por gentileza. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não poderiam de forma nenhuma se prostrar perante a estátua do rei, como já sabemos que eles não se prostraram? Por quê? Porque eles honravam, eles preferiam obedecer a Deus primeiramente, irmãos. Abre aí sua Bíblia por gentileza, e o rei se enfurece. Daniel 3, irmãos. Olha o que o rei vai falar para Sadraque, Mesaque e Abednego no 14. Eu não vou ler todo o texto, irmãos, por questão de tempo. Nem vocês vão ter paciência para me ouvir essa manhã por muito tempo. Mas olha o que está escrito. Daniel 3, no 14, o que o rei vai perguntar para eles. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses? Com D minúsculo, irmãos, porque não é Deus, o Deus vivo e poderoso é com D maiúsculo. O Deus que ninguém pode afrontar e ficar por isso mesmo. Falou-lhe Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha o que eles vão responder, irmão, já no 16. Aí ele dá oportunidade, né, aqui. Ele está dando oportunidade, dando uma segunda chance, para ver se eles vão se dobrar. Mas a posição deles é a mesma. Desde o início, não me dobro. Eu não sirvo a outro Deus, somente ao Deus do céu. A posição destes homens, irmãos, é de coragem. Eles estão dispostos, se possível, perder a vida, mas não desonra de jeito nenhum os mandamentos de Deus. A palavra de Deus está em primeiro lugar. E olha o que eles vão responder, irmãos, para o rei. Daniel 3 ainda no 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, quantos decretos malignos estão sendo aí expostos, irmãos. Mas nós, como povo de Deus, precisamos orar, pedir orientação a Deus e não se dobrar, dizendo que é certo, apoiando e achando que é correto de forma nenhuma. É algo que vai de encontro, é algo que é contra a palavra de Deus, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Eu não vou me dobrar, eu não vou fazer. Eu não vou de forma nenhuma dizer que está correto. E esses homens, irmãos, a posição dele era a mesma, desde o início era a mesma. Irmãos, parece até que esses homens aqui foram grossos, foram ignorantes com esse rei. Coragem, viu, irmãos? Ele poderia matar na mesma da hora, irmãos. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus na vida desses 3 jovens corajosos. Então, ele declara primeiro que Deus pode livrar ele do fogo ardente, que pode livrar da mão dele. Porque quando o homem, irmãos, ele está em obediência à palavra de Deus, ele não está se importando com o decreto, ele não está se importando com a afronta, ele não está se importando com nada, ele quer simplesmente honrar a palavra, ele quer simplesmente honrar a Deus. Seja lá o que for que levantou contra a vida dele, eu sei que o meu Deus pode me livrar. Se ele não livrar, olha a outra situação que ele mesmo aqui deixou bem claro, nítido para o rei. E se não, fica sabendo, ó rei. Quer dizer, nós nem temos necessidade. Primeiro ele inicia dizendo, não temos nem necessidade de te explicar sobre este negócio. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ele já começa dizendo que nem tem necessidade de responder. Mas se Deus quiser livrar, ele diz, se ele livrar, ele pode nos livrar se ele quiser. Olha, se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Ele pode
Ou seja, todo o poder, todo o domínio está sobre o meu Deus. Mas olha, irmãos, o que eu acho lindo aqui é que eles não dizem, mas se Deus não me livrar, mas se Deus não fizer, mas se Deus não realizar, eu saio da presença de Deus, aí eu me dobro perante ao sistema, aí eu faço o que A, B ou C está dizendo. Não, irmãos, eles continuam na mesma posição de obediência. Aí eles dizem, e se não... Quer dizer que se Deus quiser me livrar, amém, Ele me livra. Em outras palavras aqui, olha. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Aos teus deuses nós não vamos adorar, nem a estátua de ouro que levantaste, não vamos. Não, ele disse não, irmãos. Eles falaram não, eu não vou me prostrar, eu não vou adorar, ou seja, eu não vou fazer o que você está pedindo. É errado, é ilícito, cai por terra, Satanás. Há poder no sangue de Jesus, eu não vou fazer. Agora se prepare, porque a fúria dele aumentou, irmão. Todas as vezes que você agir com verdade, com sinceridade, alguém vai se enfurecer, mas não se preocupe não. Deus cuida de ti, Deus continua cuidando. Ele muda o aspecto, irmãos, e fica furioso, e fica, sabe? Ele se enfurece, e é normal. A pessoa quando está tomada pela força maligna, meu irmão, sempre quando você falar a verdade, ele vai se enfurecer contra a sua vida, mas o que importa é obedecer a Deus. Para muitos que estavam vendo, eita, morreu, tão morto, esses aí estão mortos. Quem pensa errado, irmãos. Quando Deus é nas nossas vidas, irmãos, até parece que vamos morrer, até parece que vamos sucumbir. Mas quando saímos da prova, saímos mais fortalecidos, saímos mais cheios da glória, da presença de Deus. Quanto mais afronta, mais poder de Deus desce sobre nós, porque estamos com a cobertura espiritual, irmãos. O mal não pode nos afetar, não pode nos destruir, se estamos em obediência, ainda que venhamos morrer. Mas a minha fé está nele, eu não vou desonrar, eu não vou desobedecer o mandamento do meu Deus. Ele vai fazer misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha geração. Se eu obedecer, ele vai agir ao meu favor. Essa fé que Deus quer para mim e para você, meu irmão. Se levanta em nome de Jesus Cristo como um bom soldado. Pega a sua espada, vai evangelizar. Pegue a sua harpa, vai louvar a Deus. Não se entregue ao sistema maligno que está te oprimindo. Acredite em Deus. Acredite no poder de Deus. Muitos podem dizer o que for, mas Deus não é limitado. Deus não tem, irmãos, duas faces, não tem. Deus, irmãos, ele age na hora certa, no momento exato. Deus não é limitado. Deus, irmãos, para ele não há impossível. O que Deus espera de mim e de você é posicionamento, fé, confiança. Não importa se vamos morrer, se vamos padecer, se alguém vai se enfurecer. Depois a própria pessoa vai reconhecer Deus na sua vida e vai glorificar o nome do Senhor, porque você não foi covarde, porque você não agiu com covardia, mas você enfrentou as trevas na presença de Deus, obedecendo primeiramente a Deus. Veja que o próprio Nabucodonosor, irmãos, ele lança, como nós já sabemos muito bem, que ele joga ali, manda jogar aqueles homens na fornalha de fogo. A Bíblia diz que eles não se queimaram, nem o fio do seu cabelo saiu cheirando a fumaça. E observa que depois que ele vê a glória de Deus, olha o que ele vai falar, irmãos. Olha o que esse homem vai fazer. Depois que vê o agir, o mover de Deus. Tem pessoas que precisam ver Deus na sua vida para poder então te honrar primeiro. Veja o que ele vai fazer depois que ele vê Deus agindo na vida desses três jovens, irmãos. Daniel 3 ainda, irmãos, no 28 em diante... Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus, com D minúsculo, senão o seu Deus, o Deus vivo, o Deus que nós servimos, irmãos, que está vivo, nos contemplando lá de cima.
por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Oh glória, aleluia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmão, depois da prova vem abundância, depois da prova, irmão, vem vitória. Mas primeiro vamos padecer sim, por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Se prepara, meu irmão, é necessário. É misto que aconteça, é misto que alguém se enfureça. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, quando esses jovens se posicionaram, ele se ardeu de ira, se enfureceu. Mas olha, irmãos, que depois que ele vê a glória de Deus sobre a vida daqueles homens, ele muda a ideia dele. Ele reconhece que existe um Deus e agora faz um decreto que ninguém fale mal ou blasfeme. Ele agora começa a honrar a Deus. Oh, meu irmão, Deus só vai nos honrar quando nós honramos a Ele. Deus só vai nos erguer de verdade quando nós nos posicionarmos em obediência. Amém? Oremos ao Senhor. Que Deus lindo é esse, irmãos, que nos ajuda em meio à prova, em meio à dificuldade, pode ser de fogo, de água, de que for, Ele está conosco. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, pelos Teus ensinamentos. Nos ajuda a ser corajosos, obedientes, meu Pai, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. É necessário obedecer os Teus mandamentos, meu Pai, para que o Senhor desça com misericórdia, para que o Senhor desça com graça. Meu Pai, nos ajuda a ser fiel a Ti até a morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço. Amém.